conteúdo hoje. Acho que eu já gravei. Estou gravando. Acho que sim. Sim. Bom, então, semana passada a gente estava discutindo, terminou a aula discutindo as angústias aí da Lourdes, né? Que ela vê sempre na televisão a profissão de doméstica de uma maneira pejorativa, né? Estigmatizada. E a gente discutiu um pouco isso, né? Por que, o que tem de engraçado, né? Numa profissão de doméstica, por que algumas profissões são mais valorizadas do que a outra, inclusive na mídia, né? Bom, depois a Lilian continua o capítulo aí, né? Colocando que esse autor aqui, o Suíze, né? Questiona, né? Por que a questão da imposição de padrões tristes e horríveis aos trabalhadores. Bom, e aí até um trechinho ali da Lídia, né? Da Lilian, aliás. A maneira de como o trabalho se configura em nossa sociedade reflete um considerável desperdício de energia e excesso de insatisfação, o que leva a um sistema de reprodução social, um sistema de produção e reprodução social pesado e caótico. Há uma grande parte de profissionais nas empresas que não consideram suas atividades ocupacionais como parte de seus projetos de vida. Vou continuar aqui, né? Os padrões pré-estabelecidos de subjetividades competentes para o mercado massificam o próprio desenvolvimento profissional. E um dos fatores é a educação para a obediência. Vou terminar de ler esse slide. A forma como assumimos o nosso projeto de vida é a diferença entre reproduzir um sistema que já determina o que é adequado, é um pouco o que a gente estava discutindo agora, né? E buscar reais possibilidades de crescimento profissional, mesmo com todos os desafios desse processo. Pensar com consistência e coerência sobre a carreira profissional possibilita ao indivíduo reconhecer os recursos necessários para que sua atividade ocupacional também venha a agregar felicidade e satisfação em sua vida. Bom, então é isso, né? Acho que eu vou falar de novo que faltou uma basezinha marxista aí da Lilian, que ia ajudar ela muito a compreender e, por sua vez, passar para os centenas ou milhares de alunos que entram em contato com o material dela, o porquê que as condições de trabalho têm padrões tristes e horríveis, né, aos trabalhadores, né? É a velha historinha da luta de classes, né? Então, assim, tem a elite que domina os meios de produção e temos nós, os trabalhadores, que vendemos nossa mão de obra, nosso tempo de vida aí para a elite. Como a elite que determina, então ela ela não faz questão se você vai estar satisfeito ou não. O importante é você gerar lucro. Então, entretanto, nesse meio, né, eu estou sendo totalmente guiado nessa fala, nessa reflexão, pelo materialismo histórico dialético, né, que compreende que nós somos produtos e produtores da sociedade, inclusive das nossas próprias vidas, né? Lembrando lá o textinho do Engels, né? O trabalho humano, qualquer ação voluntária, portanto, direcionada para um objetivo. Então a gente é formado, é produzido dessa forma, mas nós temos a possibilidade de transformar também, né, a nossa atividade ocupacional no sentido de agregar felicidade e satisfação, né, através do trabalho. Porque nós não só somos produzidos, mas produzimos a nossa vida. E eu acho que isso é o que todos aí, ou a maioria, veio buscar na faculdade, né? Principalmente nessa faculdade, eu sei que a maioria trabalha, né?
ok, pode estar muito satisfeito com o seu trabalho, ou não, mas por algum motivo veio procurar um outro caminho profissional. E imagino eu, até a partir das respostas que vocês deram na atividade do Cosme e Damião tornam-se conhecidos e na atividade do projeto de vida, imagino eu que vocês estejam buscando isso aqui, né? Agregar felicidade e satisfação em sua vida através do trabalho. Né? Buscar uma forma de realização pessoal e profissional que traga satisfação, né? Que não seja apenas um meio de garantir a subsistência. É isso ou não? Ou estou redondamente enganado? Oi, pessoal. Sim, creio eu que eu, por exemplo, busco trabalhar numa área que me traga satisfação, né, felicidade. Muito bem. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Por mim, ok. Ok. Então, isso é um pouco que a ideia das configurações do trabalho na nossa sociedade, né? Aí, depois, ela vai falar um pouco de novo, né, de carreira. Teve um outro capítulo que ela fala um pouco de carreira, e aqui ela vai falar novamente, né? Então, o que que é uma carreira profissional? Então, a carreira profissional, ela compreende dois aspectos que são contraditórios, mas eles estão juntos, de certa forma. Por que contraditórios? Porque a carreira, ela pressupõe um movimento ou mobilidade, uma progressão gradual. Então, você está em um ponto. Deixa eu ver se está mostrando. Está mostrando minha carinha aí para vocês, né? Você está num ponto e chega num outro ponto, né? Então, por isso a ideia do movimento. Ah, então eu comecei lá, eu terminei a faculdade de psicologia, aí eu fiz estágio no RH de uma empresa, aí depois eu acabei sendo efetivado, aí depois eu fui subindo de cargo até ser gerente de treinamento, etc. Numa situação lá, a empresa fez um grande corte, despediu, mas aí eu já tinha experiência, conhecimento necessário para abrir a minha própria empresa de consultoria. E agora eu estou num momento em que eu sou o dono da minha própria empresa de consultoria e estou empregando, por sua vez, psicólogos, tanto mais experientes como recém-graduados, para trabalhar aí nesse nicho do mercado. Então aí, ó, viu? É uma ideia de movimento. Começa num ponto e vai se movimentando, né? Fica clara essa ideia do movimento ou da mobilidade e da progressão gradual que envolve a carreira, a ideia de carreira? E aí, segundinha braba, hein? Fica claro, sim, Jefferson. Muito bem, muito obrigado, Marister. Sem você eu não sei o que seria de mim, de nós. Muito bem. Então, ao mesmo tempo, só para Maria Esther que fica claro ou não? Ninguém está prestando atenção na aula, né? Brincadeira, né?
Quer dizer, ninguém não, acho que uma ou duas pessoas, sei lá. Fala, seu Johnson. Não, eu estou prestando atenção, mas é que eu quero ouvir a resposta das outras pessoas, entendeu? Mas para você fica claro essa ideia de movimento, de progressão gradual, de mobilidade, a partir desse exemplo que eu dei, de carreira profissional? Professor, tô prestando atenção também, fica claro para mim. Tô aqui, tô online. Boa noite, Murilo. Boa noite, tô online aqui acompanhando. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Bom, então, por um lado, fica clara a ideia do movimento na carreira. Hã? Ai, ai, se a gente não terminar o conteúdo hoje, a gente dá aula no dia da prova também, não tem problema. Eu não tenho pressa, não. Vocês querem terminar o conteúdo hoje ou semana que vem? Para quem tá louco aí para acabar as aulas. Não sabe nem o ponto que tá das aulas. Oi, gente. É melhor acabar hoje, né? Melhor acabar então, quinta vez. Fica claro, é só falar sim ou não. Se não ficou claro, eu explico de novo. Se ficou claro, bola para frente. Fica claro para vocês. Fala pra frente, professor. Fica claro para Sim. vocês essa ideia de movimento e mobilidade, ou também de progressão gradual na carreira profissional? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, muito bem, muito obrigado. Então, por um lado, tem esse aspecto do movimento, né, e da mobilidade, e por outro lado, por isso que eu disse que é contraditório, tem uma ideia de estabilidade. Então, ao mesmo tempo que tem a ideia de mudança, de progressão, sai de um ponto e vai para o outro, tem uma ideia de estabilidade na área pretendida. Então, esse mesmo exemplo, a pessoa saiu de um ponto e foi para o outro, entretanto, está no campo da psicologia organizacional. Ela não mudou, né, de área de atuação. Ela foi, vamos dizer assim, subindo de cargo, foi até mudando de cargo, mas a área de atuação dessa pessoa, desse exemplo aí, se manteve, né? No caso, psicologia organizacional. Ok, gente? Ok. Muito bem. Bom, então, aí, segundo um trecho lá do livro, né? A carreira são as sequências, definição do Dutra. Né? Carreira são sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e ocorrências de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Então, tem uma questão de motivação pessoal, individual, né, da pessoa que quer sempre subir, quer ganhar mais, quer ter um cargo melhor. Entretanto, essa carreira também vai ser impactada pelas imposições, seja da organização, seja da sociedade mais ampla. Então, que nem nesse mesmo exemplo, eu falei lá que teve um momento que a pessoa estava já num cargo bom lá dentro da empresa inicial, que ela começou a trabalhar, estava num cargo aí de gerência, mas aí teve um grande corte. Provavelmente esse corte pode ter vindo por uma questão de crise,
que aí é da sociedade mais ampla, mas seja por qual motivo for, teve um grande corte na empresa e essa pessoa foi cortada. Então, aí é uma imposição da organização, não dependeu dela, né? Uma vez que está cortada, então, novamente, é uma imposição aí da sociedade. Precisa sobreviver, precisa trabalhar. Junta isso com a aspiração e a motivação individual. Eu acho que eu já tenho condição de abrir uma empresa de consultoria. E aí pronto, mais um passo na carreira, abrir uma empresa de consultoria. Então é isso. As transições, elas têm aspectos individuais, né, principalmente os motivos, as aspirações, motivações, mas também tem as expectativas e imposições externas. A gente pode pensar isso, né? Externo, aliás, interno e externo. Ou pessoal e coletivo, né? Institucional, no caso. Certo, gente? Certo. Sim. Certo. Muito bem, muito obrigado. Sim que eu gosto. Da perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e avaliação de sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Muito bem. A carreira profissional não é uma busca linear de sucesso. Pensar em carreira é pensar em ações, movimento, transições e superações. Então, não é a linha reta em direção ao sucesso, né? Que acontecerão por desejos e necessidades internas do indivíduo, mas também por pressões e modificações do ambiente externo. Disse a mesma coisa que disse antes, mas de outra maneira, né? Projetar uma carreira profissional exige uma especificidade do tipo de trabalho que se quer fazer, daquilo que realmente se gosta de fazer e da segurança de obter habilidades envolvidas nesse processo. É isso, acho que está bem claro, né? O que você quer fazer, o que você gosta de fazer e o que você tem que fazer para conseguir fazer o que você quer fazer. Certo? Certo. Pode avançar? Pode avançar, gente? Sim, chefe. Sim. Muito obrigado. Bom, então, né, teve essa questão que a autora coloca da ideia da carreira, e aí ela vai relacionar com os conceitos, com a questão, né, o conceito de representações sociais no caso das profissões. Então, né, existe uma tendência, né, das pessoas de optarem por carreiras ou profissões mais promissoras, né, e negligenciar os próprios desejos, características e motivadores intrínsecos, né? Muitas vezes o externo acaba se sobrepondo sobre o interno, né? A questão, novamente, que ela trouxe várias vezes, né? Os adolescentes não são preparados para o mundo do trabalho, como esse texto que eu queria trazer, que não vai dar tempo, fala exatamente disso, a questão de uma educação do trabalho, mas a Lilian já fala um pouquinho também, né, que seria interessante, que o trabalho fizesse parte da educação de alguma forma, né, mas não faz. Então, esses adolescentes não são preparados para o mundo do trabalho e chega no final da adolescência e tem que realizar uma escolha definitiva, entre aspas, né, relativa à atuação profissional. Definitiva não é definitiva, porque pode mudar, mas tem uma questão de definição, né? Definição até de quem é, da própria identidade, né? Então, de certa forma, e não é definitivo, né? Sendo ou não sendo, é um peso grande, a escolha profissional. Bom, aí ela vai puxar lá o Moscovici, que é um grande nome aí da psicologia, principalmente da psicologia social,
E o Moscovici, ele cunha, né, o conceito da representação social. Então, o que é a representação social? É uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada que visa a construção de uma realidade comum para os grupos. É uma realidade simbólica construída pelas comunidades, fundamentada pelas ideologias que os grupos assumem nas suas vivências cotidianas. Então, é um pouco uma ideia da verdade coletiva, de certa forma, assim, que as pessoas escolhem, ou não escolhem, na verdade, acreditar, mas acaba sendo imposta. É uma verdade compartilhada, a gente pode dizer dessa forma. E aí a Lilian dá no livro o exemplo da beleza feminina, né, que no século XX, ela pega só o século XX, mas se for ampliar aí, né, para outros momentos da humanidade, para outras culturas, etc., dá para ver como que a ideia de beleza feminina, ou mesmo a ideia de beleza que seja, enfim, tudo, quase tudo, na verdade, né, é uma questão de representação social. No caso da beleza feminina no século XX, né, a Lilian conta a história que passa da femme fatale, cujo maior exemplo é Marilyn Monroe, né, que tinha quadris largos, peitão, pernonas, etc. Isso mais lá para o começo do século XX, né, meados do século XX. E mais para o final do século XX, o modelo de beleza, padrão de beleza muda e passa a ser considerada como um modelo, um padrão a ser atingido, é o modelo de passarela, que é a mulher mais magra, ou seja, o contrário da Marilyn Monroe, né? Vamos pôr aqui que seja a Naomi Campbell. Conhecem a Naomi Campbell? A modelo Naomi Campbell? Ah, é melhor, Gisele Bündchen. Mais fácil, né, de lembrar. Ai, Conhece? prefiro a Naomi. Quem falou? Ah, eu prefiro a Naomi também. Lidiane, né? Certo. Enfim, seja Naomi, seja Gisele, elas são representantes do mesmo modelo de beleza, do padrão de beleza feminino, né, do modelo de passarela. São altas, esguias, extremamente magras. É isso. Então, assim, o que é bonito hoje não foi bonito ontem, e o que é bonito hoje pode não ser amanhã, né? Visto que a beleza feminina é uma representação social. Né? Entretanto, né, mesmo com esses padrões de beleza, existem as questões individuais, né? Então, por exemplo, vamos pensar uma questão de preferência, uma preferência corporal. Uns vão ter uma preferência declarada por mulheres mais gordinhas, mais partinhas, mais avantajadas aí, né? Enquanto que outros vão preferir as mais magrinhas ou as mais esqueci a palavra, mais torneadas, né? O corpo atlético. Aquela história, uns vai preferir as loiras, outros as morenas. Uns preferem mulheres mais novas, outros mulheres mais velhas. Então, no final das contas, no nível individual, o padrão de beleza ele até conta, mas existe uma variação infinita aí de preferência, né? E essa preferência ela varia muito, não necessariamente de acordo com o padrão de beleza que reflete aí uma representação social. Mas, enfim, fica claro o que é uma representação social a partir desse exemplo da beleza feminina? Fica claro, sim, eu sou da primeira opção. Qual Você a primeira falou. opção? Que você falou. Eu sou do time das gordinhas. Ah, sim. Muito bem. Então aí, ó, garotas, o Murilo já anunciou aí. Não, foi convite não, foi convite não.
Então tá bom. Bom, vamos lá para o trecho que tem lá no livro. A relevância de considerar a teoria de representação social surge quando pensamos que o comportamento das pessoas pode ocorrer não só pela instância racional de pensamento, mas ser motivado por aspectos ideológicos, afetivos, religiosos, que constroem a identidade social de um grupo. Né? Então, aí, novamente, a questão dos valores. Né? Os valores em si, eles são representações sociais. Né? O que um grupo, uma comunidade aí considera bom, considera mal, considera desejável, considera reprovável. Né? Tudo isso são representações sociais. E isso inclui, claro, as profissões. Né? Isso que, na verdade, a gente já discutiu lá no comecinho, né? Ela está retomando um pouco disso com um pouco mais de profundidade, né? A teoria da representação social. Ela vai citar uma pesquisa da minha professora aqui, da Raquel Russo, que ela faz uma pesquisa com... A Raquel Russo é professora até hoje lá da PUC Campinas. Ela é pesquisadora e ela é uma pessoa muito renomada. E ela foi minha banca, inclusive, do mestrado. Foi minha professora e foi minha banca também. E ela faz uma pesquisa voltada principalmente para o social, assim, para vários aspectos do social. O grupo de pesquisa dela é... Ai, como chama? Prevenção e intervenção psicossocial. Então, ela vai... Os trabalhos, assim, dos grupos envolvem comunidades, escolas públicas, é bem legal. Quem quiser se interessar, procura sobre a Raquel Guzzo, que vocês vão ver muita coisa dessa mulher aqui, que ela é renomada mesmo. E produz, hein? Vixe, mulher faz pesquisa, hein? Pra caramba. Bom, e aí nessa pesquisa, ela e o Faria, ou a Faria, que deve ter sido algum orientando dela, fizeram uma pesquisa com adolescentes de um cursinho popular sobre a questão do trabalho e da profissão, né? E aí ela faz uma diferenciação, que ter uma profissão, né, implica um certo prestígio, enquanto trabalho e emprego não necessariamente. Então, por que as pessoas vão buscar um cursinho popular, né? Que objetivando conseguir uma vaga numa universidade pública, né? Justamente porque ingressando numa universidade você vai sair com diploma e necessariamente, né, formado aí em alguma profissão. E a profissão ela tem muito mais prestígio do que um trabalho ou um emprego que não se enquadra necessariamente numa profissão que você precise ter diploma. Então, isso também é representação social. Né? Todas as profissões são importantes, todas as profissões são necessárias, mas algumas têm mais prestígio do que outras. Aí eu falei profissões, né? Mas assim, todo trabalho é importante, todo trabalho é necessário, mas alguns trabalhos que acabam assumindo a forma de profissão têm mais prestígio. Certo? Pode avançar? Sim. Muito obrigado. Aí por último não. Aí depois ela vai falar de mídia, os meios de comunicação de massa e indústria cultural. Então, o que é o meio de comunicação de massa, né? É aquele meio de comunicação que existe um único emissor que chega a um grande número de receptores, né? É uma mensagem que sai de um ponto e chega a muitos pontos, seja a nível nacional e até internacional. Então vamos lá. Os conteúdos são apresentados pelos meios de comunicação de massa de forma rápida, transitória e muitas vezes sem uma conexão entre o que veio antes e o que possa vir depois. Inviabiliza em seu espectador uma reflexão e, consequentemente, possível crítica ao que está sendo veiculado. Quem determina os conteúdos e seus formatos não são os espectadores, mas a elite e o Estado.
Então, assim, é aquela coisa que... Isso, gente, vocês podem ver... Eu já vi em entrevista falando sobre, enfim. Né? Vamos pegar como exemplo a Rede Globo, mas não é só a Rede Globo. Pode pensar o SBT, Band, Jovem Pan, qualquer grande canal aí de comunicação. Eles mandam a mensagem, tem que ser muito mastigada, porque vai chegar para muitas pessoas e todas elas têm que entender. Então é isso mesmo, é uma coisa de depositando, né, de jogando a informação assim, e o próprio modelo, né, o próprio formato já é pensado justamente para você não refletir, vai só apresentando uma coisa depois da outra, não faz ligação entre nada com nada, e é isso, né? E, e quem vai acabar determinando o conteúdo, né, dessas mensagens aí, dessa programação, é a elite que vai pagar, né, a propaganda das televisões, que as televisões ou rádio, enfim, esses meios de comunicação vivem de propaganda, ou o Estado, né, que também, né, coloca o Estado é o país, né, o poder público, que também coloca aí suas propagandas nas TVs. Então tem aquelas coisas, acabou a mamata da Globo, não sei o quê, porque o governo cortou a verba de publicidade da Globo. Adianta o quê? Cortou a verba da Globo e colocou no SBT, colocou na Record, principalmente a Record, né, principal aliado, ou seja, só mudou de canal, né, literalmente, né, continua pautando aí o que vai ser exibido. Muito bem. Estava pensando outra coisa aqui, mas já passou. Qualquer hora, se eu lembrar, aí eu falo. Lembrei. Tem um jornal de um canal. Na verdade, assim, isso daqui é o meio de comunicação de massa. Pensa em TV aberta, grandes redes de rádio, etc. Porque se você colocar na Globo News, por exemplo, já é um outro formato de notícia. Então eles colocam, não sei alguém aqui já viu o Globo News, o canal Globo News? Globo News já vi já. A notícia da Globo News é igual ao do Jornal Nacional? Ou não? Não, nada a ver. Como que é lá na Globo News? Ah, professor, parece que o pessoal é mais focado, não sei, tem uma diferença grande entre o nível da. Murilo, acho que cortou seu microfone. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu acho que o nível da notícia é melhor, não sei explicar, professor, isso aí você me pegou. Certo. Eles apresentam num outro formato. Então, eles vão colocar a notícia, geralmente com mais profundidade, apresentando um histórico, né, como que aconteceu para chegar até lá. Eu acho que o formato ajuda bastante, né? Ah, Uhum. Eles têm mais tempo também, porque é um canal só de notícia, não é que nem o Jornal Nacional, que tem que passar um monte de notícia rapidinho, né? Ou qualquer grande jornal, né, seja o SBT, Jornal da Rede TV, é tudo o mesmo formato. É, E eles vão chamar profissionais, especialistas, para analisar, né, o que está sendo noticiado. Então, isso eu falei da Globo News, que é assim, e tem um outro jornal de TV aberta que é assim também, que é o Jornal da Cultura. Só. De todos os canais vão pensar só a televisão aberta, né, TV aberta, de todos os canais da TV aberta, só a TV Cultura coloca lá especialistas, pessoas para analisar e comentar as notícias. Todos os outros só vão jogando informação. Esse é o meio de comunicação de massa. Muito bem. Em uma sociedade em que os sentidos e, portanto, a parte subjetiva dos indivíduos já é negligenciada, os produtos culturais visam substituir de modo superficial a experiência real do indivíduo com seus desejos. E o que fica pode se classificar como uma visão deformada da realidade, né?
Então, esses meios de comunicação, a Lilian usa a palavra deformada, mas eles formam a realidade. Aí eu estou sendo mais Foucaultiano, né? De acordo com Foucault, né? Esses meios de comunicação de massa, eles formam a realidade, eles ditam o que acreditar, como acreditar, qual que é o candidato, pensando em eleição, assim, né? Qual que é o candidato bom, qual que é o candidato ruim. Até mesmo se a gente for pensar o padrão de beleza, né? Qual que é um corpo desejado, um que não é. Aí, indo para a questão da profissão, né? Qual profissão tem mais prestígio, qual profissão não tem. Então, tudo isso acaba sendo determinado aí pela indústria cultural. E aí, só num parênteses rapidinho, né? No lugar da formação cultural, o que fica é um vazio. Então, os produtos da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa, eles não são feitos para formar uma pessoa culturalmente, né? Então, o que deveria ser uma formação cultural não existe, fica um vazio. Entretanto, né, não é só aspectos negativos, né, dos meios de comunicação de massa, há aspectos positivos de informação e formação, e aspectos negativos de deformação. Então, por exemplo, agora, né, no meio dessa pandemia aí, que a gente não sai de casa, tem um aspecto positivo que você consegue ver, né, as informações. Tudo bem que hoje em dia tem internet, né, mas se você opta por consumir, receber a informação da TV, tem esse aspecto positivo. E existem os aspectos negativos, né, do que a Lilian vai chamar de deformação, ou seja, esses meios de comunicação vão te fazendo acreditar no que eles querem que você acredite. Certo? Pode passar adiante. Pode sim, professor. Tem um documentário muito bom, eu acho que tem no YouTube, eu não tenho certeza. É antigo esse documentário, mas é muito bom. Assim, muito além do Cidadão Kane. Ele fala sobre a história da Rede Globo. Alguém já viu esse documentário já? Ou já ouviu falar? Eu não entendi, Jefferson, cortou aqui para mim. Existe um documentário, eu acho que tem no YouTube. Eu vou ver aqui se tem mesmo. Que chama Muito Além do Cidadão Kane. Ele fala da história da Rede Globo. E aí dá para pensar, né? Ver muitas questões aí da indústria cultural. Ele é um documentário antigo, da década de 90. Mas ele é muito bom. Alguém já viu esse documentário já? Pelo nome, não. Deixa eu ver se tem no YouTube. Eu vou checar aqui e já digo para vocês. Pode avançar? Pode avançar? Por mim, ok. Ok. Bom, e aí, né, então, além dos meios de comunicação de massa, agora a gente vive numa sociedade em rede, né? E aí vamos ver o que a Lilian vai falar das redes aí. Então, acrescenta-se aqui do lado negativo o poder da mídia influenciar a sociedade na construção de uma hierarquia de valores com critérios puramente mercadológicos, estabelecendo uma visão única de mercado para a valorização de algumas profissões em detrimento de outras. E aí ela dá como exemplo as profissões em alta. Então, no livro, no pedaço que ela está falando aí das redes, ela coloca vários
várias manchetes de vários sites voltados aos vestibulandos, né? E com as profissões em alta, né? Então, assim, como se só aquelas profissões que estão ali naquela notícia fossem as melhores ou de mais prestígio, enfim, e outras profissões estariam em baixa, né? Em contraparte, as profissões em alta teriam as profissões em baixa. Smile triste. E isso Oi? Mas essa observação aí que ela menciona como a rede de uma forma negativa devido a essa avaliação aí dizendo que a valorização de algumas profissões ou de outras. Mas não tem a ver também com conhecer a profissão, o mercado de uma forma mais globalizada? Eu digo assim com relação a tendências, conhecer profissões, o que faz ou não. Porque ao longo da história você vê que outras profissões deixaram de existir não pela desvalorização, mas pela substituição de outras. Por exemplo, um datilógrafo, né? Não se tem hoje. Porque não se tem necessidade, a gente digita, né? Mas não se faz mais um curso de digitação. Eu acho que tudo bem, pode ser negativo essa forma de ver. Eu talvez não viria como negativo. Eu acho que as redes hoje favorecem aí você conhecer um pouco mais das profissões e tá se adaptando. Nada como uma definição, uma forma definitiva do trabalho, sabe? Uma forma definitiva de uma profissão. Eu não vejo isso de uma forma tão pejorativa assim. Uhum. Eu acho que ela está criticando principalmente de por que algumas profissões, porque aquelas profissões estão em alta e as outras não têm valor. Tipo assim, parece Mas que... eu acho que não é uma questão de valor. Eu acho que por exemplo, hoje, acadêmicos, né? Quem imaginaria a gente estar estudando em casa? Olha a questão de TI, como influenciou de maneira positiva para nós hoje estarmos tendo aula, né? Sim. Sem prejuízos. Então, assim, eu vejo que hoje o TI está em alta, né? Devido às novas necessidades. Não quer dizer que as demais estão desvalorizadas. Eu acho que essa profissão em alta não é uma questão de desvalorização, talvez seja uma questão de oportunidade. Não sei, eu acho que nessa forma aí, acho que achei um pouco pejorativo. Acho que depende do contexto, não sei o que ela estava querendo dizer. Porque ela vem já, esse capítulo em específico, né? Ela está falando da questão da representação social, que algumas profissões têm mais prestígio do que outras, que os meios de comunicação de massa acabam formando ou deformando essas ideias de profissões que são melhores, profissões que são piores, etc. E ela vai dizer das redes também, né? Aí aqui no caso são sites de notícias, né? Que também fazem essa discriminação. É uma discriminação positiva, no caso, né? De que essas profissões abaixo discriminadas são as profissões em alta do mercado. Então, acho que é nesse sentido. De valorizar e prestigiar algumas profissões em detrimento das outras. Mas eu entendo o seu ponto também, que você diz que determinadas épocas, determinados contextos vão exigir mais mão de obra qualificada de determinada área e, portanto, essas profissões vão ser mais valorizadas. Concordo. Muito bem. Podemos seguir? Sim. Muito bem. Com o surgimento das novas tecnologias, os conceitos de espaço-tempo foram reformulados pelas sociedades em geral. Com os recursos de uma conectividade não só local, mas agora de uma esfera mundial, nosso olhar para a socialização deve ser reelaborado.
Castells, que é um sociólogo, enfim, já assume uma sociabilização em redes, ou seja, o mundo da informática nos permite reestruturar nossas interações sociais com o aparecimento e a popularização do uso da internet. Muito bem, o cara escreveu isso há 20 anos atrás, e nós estamos vivendo isso na prática, né? Se não fosse a tecnologia e a internet, a gente não estaria nem se relacionando agora, nesse momento. Não estaria nem tendo aula. Né? As contradições eminentes do mundo em rede. Dispomos de inúmeros meios para nos ligar e socializar, mas cada vez mais se queixa de solidão. Temos disponível acervo de inúmeras bibliotecas completas online e vivemos a era da fake news, pós-verdade. Ou seja, não adianta de nada ter acesso a todo o conhecimento do mundo se você prefere acreditar na sua mentira, né? Na sua própria mentira. Então, são algumas das contradições aí que estamos vivendo, né? Está agora, né, depois de um bom tempo que isso está crassando na sociedade, causando muito mal, matando pessoas, inclusive, agora que as principais plataformas, né, de redes sociais estão tomando atitudes para combater as fake news, né? E da mesma forma, no Brasil aí, né, aqui no Brasil, estão sendo tomadas medidas legais, né, para legislar sobre a questão das fake news. Infelizmente, precisa fazer. Né? As pessoas não conseguem se controlar sozinhas, infelizmente, precisa vir uma lei para, para agir de uma forma coercitiva. Né? Toda lei ela é coercitiva. Né? Ou você obedece ou você sofre a sanção. Infelizmente, estamos nesse caminho, porque as pessoas não tiveram o critério necessário para fazer com que as fake news não existissem. Porque se tivessem, simplesmente não reproduziriam fake news e não precisaria estar criando uma lei para punir quem produz e quem difunde fake news. Então essa é as contradições aí da sociedade. A questão da solidão é que nós somos animais, né, gente? Nós somos mamíferos. Os mamíferos precisam de toque, precisam de carinho, precisam de presença. Por isso que é estranho fazer live, né? Porque precisa da questão física mesmo. Né? Nós somos animais de sangue quente, mamíferos. Então precisa da presença. E por isso, pode ser a máquina que for, a tecnologia que for, né, não vai substituir uma outra pessoa. Não vai substituir a presença de uma pessoa, de um ser humano ali, um ser humano vivo. E por isso a solidão. Então você pode mandar N mensagens para 1.000 pessoas o dia inteiro no WhatsApp, ou sei lá que meio que você usa, e ainda assim se sentir só, porque de fato não existe uma interação integral, 100%. Né? Essas são apenas mensagens, é apenas uma interação, não é uma relação. Muito bem, contradições aí da nossa pós-modernidade, ou da nossa contemporaneidade. E a onipresença das redes modificou, moldou e continuará determinando e influenciando as configurações de estrutura e relações de trabalho. Sim. E nós devemos ficar atentos a isso, enquanto psicólogos, orientadores profissionais, etc. Certo, gente? Pode ir para o último assunto? Ou não? Deixa para a semana que vem. Pode, professor, pode. Muito bem.
um barulho de água, não tem no áudio? Oi? Um barulho de água, assim, parece que tem uma torneira aberta. No meu microfone? Para mim é como se tivesse uma interferência, um chiadinho. Ah, tá. O que é? Não entendi, gente. A Marisa ela disse que era tipo uma interferência aí, parece água caindo. Hum. E eu ouço vocês normal. Ué. Pronto? Bom, esse capítulo que estão vendo aí, o PowerPoint? Sim. Então, esse capítulo é o último capítulo, Psicólogo na Orientação Profissional, um capítulo bem curtinho, que ela vai novamente retomar a questão das configurações. Então, assim, acho que fica bem claro, né? Devido à quantidade de capítulos que a autora utilizou para tratar essa questão, que é importante a gente estar ligado, né, nas configurações atuais aí do trabalho, né? Se for seguir esse caminho da orientação profissional. Bom, então ela vai dizer novamente, né, do cenário social e trabalhista dinâmico, instável e disruptivo. O que é disruptivo? Que acontecem grandes mudanças em curtos períodos de tempo. Então, esse é o cenário do mundo do trabalho que a gente tem atualmente. E, gente, eu estou falando um monte de coisa aqui, sei que está no livro, etc. Mas eu não sei o que vai acontecer depois dessa pandemia, como é que as coisas vão se configurar. Mas, enfim, independente de como for se configurar, isso continua valendo, né? O cenário social extremamente dinâmico, extremamente instável. A gente vai passar, já está vivendo aí uma crise econômica mundial aí sem precedentes. E com certeza já tivemos, né, grandes mudanças em pouco período de tempo. Acho que esse período aí da quarentena está sendo um bom exemplo de como que rapidamente as relações de trabalho, o próprio modo de trabalhar, enfim, tudo se alterou. E parece que isso não tem nada a ver com a globalização, porque afinal de contas é um vírus. Mas, gente, se não fosse a globalização, que a globalização é o cenário atual, né, de configuração social e do trabalho, se não fosse a globalização, esse vírus não tinha nem saído da China, né? Não tinha nem saído de Wuhan, talvez. Ou talvez fosse muito mais fácil isolar, né? Porque aí então não teria tanto movimento de pessoas. Mas não é esse o cenário, né, que a gente vive. A gente vive um cenário globalizado, que as pessoas transitam entre os continentes, assim, uma grande quantidade de pessoas transita ou transitava, né, agora com certeza é menos, mas enfim, uma grande quantidade de pessoas transitava entre os países, entre os continentes, todos os dias. Então, assim, aconteceu isso no H1N1, né, que foi uma pandemia também. Não sei quem lembra, acho que os mais velhos aí vão lembrar do H1N1, que afetou também o mundo inteiro. Está acontecendo agora com o Covid, que é um vírus mais bravo, vamos dizer assim, do que o H1N1, porque ele se espalha mais rápido, ele mata mais, etc, etc. E discute-se
quando vai ser a próxima, né? Então, assim, talvez isso que a gente está vivendo nesse momento seja um preparo para a próxima pandemia. Porque uma vez que for resolvida essa, pode vir a surgir um novo vírus, uma nova bactéria, enfim, uma nova doença. E num cenário de globalização, essa doença, se for contagiosa, ela não vai se restringir a uma cidade, a um país. Ela vai afetar, infectar o mundo inteiro, porque essa é a configuração que a gente está atualmente na nossa sociedade. Bom, e isso impacta, logicamente, as questões trabalhistas também, né? Então, isso é a ideia do disruptivo. De certa forma, né, o mercado ele já estava relativamente preparado para uma grande mudança em curto período de tempo, porque isso já vinha acontecendo por demandas da própria economia. Então, precisa fazer uma mudança, vai passar desse modelo para outro. Beleza, mudou. Agora vai ser desse outro para outro. Mudou. Então, acho que por isso que foi possível, né, reconfigurar muitas formas de trabalhar aí no meio da pandemia, porque o mercado já estava com o caráter de ser disruptivo, né, de enfrentar grandes mudanças em curto período de tempo. Bom, então anteriormente certas virtudes eram buscadas no trabalhador, né, então ele deveria ser fiel à empresa e especialista em uma área. E hoje valoriza-se muito mais a flexibilidade de ação, uma pessoa que consiga se adaptar, né, rapidamente, a ideia da flexibilidade, a convivência com a diversidade de experiências, porque nesse mundo globalizado e dinâmico não cabe o preconceito, né? Acho que isso nos últimos 3 a 5 anos, acho que isso está assim, cada vez mais escancarado, né, que não há lugar para preconceito de qualquer tipo, de cor, de raça, sexualidade, gênero. Por quê? Porque as empresas, gente, precisam lucrar, né? Então, se existe um grupo social que tem determinadas características e esse grupo tem dinheiro para gastar, então a empresa vai buscar o dinheiro desse grupo. Não se enganem, né? O capitalismo, nesse sentido, não tem preconceito, né? Por isso é buscado, é valorizado a pessoa que conviva com uma diversidade grande de experiências. Também é valorizado o profissional que tenha o espírito empreendedor ou proativo. Essa palavra hoje já nem se usa mais tanto, né? Acabou o espírito empreendedor, acabou tomando lugar, né, da ideia da proatividade. Mas o que quer dizer, no final das contas? Seja a proatividade ou o espírito empreendedor, né? Que é uma pessoa, um trabalhador, né, um profissional que não se limita a obedecer apenas às ordens e cumprir as funções pré-estabelecidas, mas que se engaje ativamente na busca de resolução de problemas. Então, se o profissional ele viu um problema e sabe solucionar, ou pensa formas de solucionar, então é valorizado esse tipo de criatividade também e inovação. Então, busca-se, resumidamente, né, as empresas, grandes empresas, focam muito nisso. Profissionais que sejam facilmente adaptáveis, né, que tenham facilidade para conviver com diversidade e que sejam ativos e criativos na resolução de problemas. É uma baita demanda. Bom, aí vou continuar seguindo essa linha de raciocínio, tudo bem? Mudar o próximo slide, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ok. Sim. Bom, aí, né, pelo tipo de
características, né, que a gente está vendo que hoje é valorizado, a Lilian dá uma outra contribuição, que eu vou alinhavar, né, essa reflexão, né, que ela fala assim, que para além das habilidades técnicas, as empresas buscam recursos humanos com habilidades humanas e conceituais. Então, se vocês perceberem, né, essas características que são valorizadas, elas têm muito menos a ver com as habilidades técnicas, né, o saber fazer na sua área de formação e atuação, e tem mais a ver com as outras duas, né, habilidades humanas, saber conviver e se relacionar, porque aquela coisa que eu brinquei, né, o lucro não tem preconceito, né, se você tiver dinheiro, não me importa quem você seja, né, vou te acolher. E as habilidades conceituais, que é a aptidão para processos de decisão em sua área de atuação, né? Então, a ideia, de novo, da postura ativa e não reprodutiva. Ou seja, nesse cenário, o saber fazer é o mínimo, né? Não é mais uma... como se diz? Não é algo que se destaca. O saber fazer, a pessoa que sabe fazer bem feito, isso não é algo que se destaca, né? Para além de saber fazer, ele precisa saber conviver e precisa saber tomar decisão dentro da sua área. Então, são características muito mais, né, no final das contas, afetivas, comportamentais, psicológicas, do que necessariamente o cognitivo de saber fazer, né? Entende o que eu estou querendo dizer, gente, com isso? Sim. Fica claro? Alguém me diz com suas palavras? Estou esperando. Por exemplo, tem pessoas que elas são muito técnicas na sua formação, na habilidade de, por exemplo, um profissional aí que ele sabe fazer o seu trabalho, mas ele tem uma dificuldade de trabalhar com demais pessoas que acaba ficando até desempregado, né? E hoje a gente vê isso, que na situação que a gente vive, diante aí dessa questão política e tudo mais, as pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento, elas são as primeiras, né, a perder seus postos assim, de trabalho. Porque apesar do saber fazer, ela causa problema de relacionamento na empresa, né? E isso os gestores não estão muito interessados nesse tipo de pessoa. É aí que entra nossa formação também, né? Para ajudar as pessoas a lidarem com isso. Porque tem pessoas muito habilidosas, muito competentes, mas elas não conseguem conviver com outras na relação de trabalho, social, familiar, né? Por conta disso, das habilidades humanas que não foram bem desenvolvidas. Muito bem. É isso. Então, continuando aqui, né? Para o orientador profissional, é crucial a constante atualização do conhecimento e, novamente, não apenas a reprodução do conhecimento já adquirido. Nosso foco nesse processo, que é a orientação profissional, não é o resultado, a escolha em si, mas sim compreender e levar à compreensão qual é o espaço que a profissão tem na vida desses orientandos, quais são os critérios que se estabelecem para essa escolha e quais são as influências que recebem para a construção de sua identidade profissional. Então, o orientador, portanto, é muito mais um facilitador de processos, é alguém que ajuda o orientando a pensar. Não é quem vai dar a resposta ou quem vai, enfim, decidir pela pessoa. Ele vai facilitar e ajudar a pensar. Certo? Posso avançar?
Pode sim. Muito obrigado. E aí, né, o papel do orientador, né, lembrando que a orientação profissional ela pode ser configurada, isso também já foi dito em outro capítulo, né, pode ser configurada como uma modalidade de atendimento breve e focal, no qual se privilegia apenas um ou alguns aspectos relacionados com a construção da identidade profissional do orientando. Bem, e aí ela coloca também a importância, né, da devolutiva e do encerramento. A devolutiva é crucial para marcar o momento, né, do encerramento da orientação profissional, além de ser direito do orientando. Isso é direito do orientando, seja como cidadão brasileiro. A Lilian vai colocar ali 3 bases do direito, né, da devolutiva. Seja como cidadão brasileiro, seja como consumidor de um serviço e seja como pessoa que está recebendo aí, né, serviços psicológicos. Então, com base nessas 3 legislações, a pessoa tem direito de uma devolutiva, né? Então, você já pode pensar, deve, né, pensar em que momento, como, de que maneira vai acontecer essa devolutiva. Na entrevista de devolutiva, é possível também esclarecer pontos pendentes e fazer encaminhamentos, caso o profissional julgue necessário. Então, se ficou alguma questão em aberto e tal, a entrevista devolutiva ela pode servir para... Ai, veio uma palavra, fugiu a palavra. Gente, que ruim que é isso. Ah, esqueci. Mas, enfim, para resolver essas questões que estão pendentes, para nivelar... É nivelar, não é nivelar? Ai, não sei. Enfim, ó, aparar as arestas aí, as questões que estão pendentes. E, se visto, né, a necessidade, pode fazer encaminhamentos, por exemplo, para psicoterapia, enfim. É um momento importante para o encerramento do processo, e a Lilian conta que pode ser feito em grupo também, né, um momento da devolutiva e do encerramento, destacando que momentos foram os mais significativos para aquele grupo, que momento do processo de orientação profissional foi mais significativo, mas é importante também reservar um tempo para as devolutivas individuais, né? Se vai fazer uma devolutiva em grupo, ok, mas também é bom reservar um tempo para as devolutivas individuais. E importante estar alinhado com o Código de Ética, que guia a nossa atuação profissional e prevê sanções para o seu descumprimento. Então, se você não está afim de sofrer as sanções do CFP e do CRP, ao descumprimento do Código de Ética, a nossa prática tem que ser alinhada com o Código de Ética. Certo, gente? Certo. Muito bem, agora vamos para a última atividade desta disciplina. Pam, 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 pam. Na verdade, é bem legal. Quer dizer, eu acho legal, né? Agora tem gente aí que não gosta de nada, aí eu já não posso fazer nada, né? Aí eu já não posso fazer nada. Bom, eu mandei agora um arquivo do Word lá no grupo, já chegou. Vocês, por favor, abram esse arquivo que eu vou explicar o que é para fazer. Abriram? Viram? Abriram?
Abram e deixam aberto, por favor. No computador. Quem está no computador, deixa aberto aí no computador. Quem está no celular, sei lá, faz num caderno, não sei. Mas é melhor fazer no computador. Deem preferência. Se vocês tiverem possibilidade de fazer no computador, façam no computador. Viram lá o arquivo? Abriram? Sim, Então tá. Ô, Jeff, você colocou no grupo? Isso. Ah, eu esqueci o celular na empresa. Tá. Tá, eu ia falar alguém manda para Esther, mas enfim. Não dá para mandar por e-mail? Dá, alguém manda para Ou está Esther? disponível no AVA? Não está disponível no Ava, não. Alguém manda para Maria Esther por e-mail, por favor? Ah, já sei, Maria Esther. Vou fazer uma coisa, ó, você está no computador, né? Sim. Jogo rápido. Eu vou compartilhar a tela, você dá um print. Beleza? Dá para anexar arquivo nesse bagulho aqui? Nem sei se dá. Deixa eu... Parei a gravação, porque